estamos começando mais um programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá, canal 11 da NET Digital, também pela Itapema TV a cabo, canal 8 e 22, é claro, pela internet, tvguarujá.com.br. Programa Ambiente Social, sempre com oferecimento do Colégio e Faculdade Dom Domênico. Educar é uma questão de dom. Agora tem processo seletivo para o segundo semestre, não é isso? Você pode agendar sua prova, 3308-3000. É isso mesmo. Também com a gente a Real Center, a loja de variedades de Vicente de Carvalho. Quem mais? Restaurante Milani Enseada. Praia Arte, a sua fábrica de cadeiras de praia aqui na Buenos Aires, no centro do Guarujá. Também com a gente Queiroz, quiosque do Queiroz, em frente ao Casa Grande Hotel. E a NASO, né? Núcleo de Assistência Odontológica NASO, aqui pertinho da TV. Bom, programa de hoje, vamos voltar a falar de eleições 2014. Quem vai ajudar no bate-papo? Sidney Aranha, advogado. Tudo bem, Sidney? Obrigado pela presença. Obrigado, Lauro, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E também ele, publicitário, Júlio César. Tudo bem, Julinho? Tudo bem, Lauro. Eu acho que, mais uma vez, eu tenho que te parabenizar, porque cada espaço que a gente abre, cada espacinho que a gente ocupa aqui no Guarujá, para falar sobre qualidade do voto, para a gente melhorar a nossa representatividade, tem que ser aproveitado. E você tem feito isso muito bem, não só pelo teu programa aqui, como pelo próprio Instituto, né? Brasil Verdade. A gente vai tentando. E contando com a ajuda dessa rapaziada aí, né? Começou esse bate-papo com o Sidney. Sidney, Baixada vem aí, segundo especulações, com uma média de 76, 70, 75, 76 candidatos. A gente corre o risco da Baixada ficar com um número de eleitos abaixo da média do que a gente vem aí nas últimas eleições? Eu acho que sim. Eu penso que nós vamos diminuir ainda mais a nossa representatividade. Hoje, essa semana, eu conversava com um amigo, essa inflação, essa multiplicação de partidos, a eleição de deputado perdeu, digamos assim, a consistência. Antigamente, quem disputava a eleição para deputado eram lideranças, ex-prefeitos, deputados já que estavam no dia a dia. Hoje, lamentavelmente, muitos partidos lançam candidatos para que a pessoa possa fazer um laboratório para ver se tem algum voto para se lançar candidato depois, às vezes até vereador. Então eu penso que acho que nós temos 76 candidatos, foi isso que você falou. Mesmo. Então, desses 76 que tem chances efetivamente de disputar a eleição, 10. Todos os outros vão dividir votos. É triste, eu penso. Mas é uma realidade. É uma realidade. Ô, Júlio, o Aranha ele fala o seguinte, que o candidato, muitas vezes, ele não tem condições, é isso que você está querendo dizer, ele não tem condições de se eleger, mas ele se coloca como candidato. Você que é publicitário, você enxerga isso como algo negativo para esse candidato? De repente a sociedade fala, poxa, mas ele não tem condições, é um boi de piranha, vai entrar ali, não vai ganhar, vai levar voto para alguém. Isso é negativo ou é positivo para o candidato? Para a imagem para o candidato, depende, pode ser positivo ou pode ser negativo. Agora, para nós, com certeza é negativo. Para a sociedade. Como o Sidney falou, a qualidade, se você pegar... Geralmente a TV Cultura passa muito aqueles debates antigos no Congresso. Então a gente vê que o nível caiu demais. Hoje os nossos deputados e senadores não têm aquela qualidade, e o que leva não só de oratória, aquela bagagem que tem hoje. Então eu concordo com o Sidney, embora não ache que seja uma coisa errada, eu acho que faz parte do jogo político que a gente vive, do jogo republicano, a gente considerar essa campanha de deputado uma plataforma, um degrau para a campanha de prefeito. Não é correto, mas faz parte do jogo e eu acho que é legítimo. Agora, que a qualidade dos nossos deputados, de modo geral, Brasil, caiu muito, não tenha dúvida. E o reflexo na região é o mesmo. Começa do micro para o macro. Outro dia nós tivemos a oportunidade, se você me permite, de bater um papo com o Gastone Rigg. O homem é um monstro, cara. Conhece tudo, acompanhou todo o processo de redemocratização, todo esse início de consciência ambiental, partiu daquela época, partiu dele. Então hoje é difícil você achar alguém para bater um papo nesse nível. Você acredita que o deputado, o candidato, ele sabe? O candidato que sem informação, sem conhecimento, ele sabe o que ele vai fazer? Não. Ou é mais um... Não, eu não sei, quando eu chegar lá eu descubro. Não, eu discordo do Júlio, que eu acho que caiu a qualidade do deputado. Aliás, é um enfrentamento que eu faço sempre. Eu acho que o parlamento nacional, ele sempre é alvo de críticas. Tudo é culpa do deputado, esse tipo de coisa. Mas se você olhar a produção legislativa dos últimos anos,
ela tem sido bastante interessante. Nós tivemos um novo Código Civil, que o antigo era de 1916, nós tivemos o Estatuto do Idoso, nós tivemos muitas leis importantes, o Marco Civil da Internet agora. O que eu acho é que as pessoas não utilizam corretamente esse espaço de ser candidato. Eu fico surpreso, eu vejo vários candidatos aqui do Guarujá, Lauro, aqui na TV Guarujá, aqui em todos os espaços, por exemplo, os candidatos a deputado estadual, eles quando concedem entrevistas para esse veículo de comunicação, eles falam um monte, abre aspas, e não é arrogância, bobagem, porque eles não sabem nem efetivamente a competência legislativa do deputado estadual. Não sabem, eles falam que vão arrumar a cidade, que não é uma competência, que não é, via de regra, algo inerente ao legislativo paulista. Por exemplo, os candidatos a deputado federal ainda já se situam melhor, mas, por exemplo, os candidatos a deputado estadual eu vejo realmente um despreparo enorme. Isso acontece no legislativo, tanto na Assembleia como numa Câmara de Vereadores, que às vezes você vê o candidato a vereador também falando coisa que ele não vai conseguir fazer. Quando você vê o vereador falando, né? Ou o próprio vereador. Ô Júlio, daqui a pouquinho, o Sidney está falando para a gente o seguinte, que o parlamento ele veio melhorando. Eu vou te perguntar no próximo bloco, o pessoal está me avisando agora que é hora de intervalo, se esse parlamento ele melhora, no seu ponto de vista, ou simplesmente a sociedade civil organizada passou a pressionar mais. Porque ao mesmo tempo que você diz que o parlamento ele vem melhorando, mas você vê o TSE tendo que legislar. Mas daqui a pouquinho, após o nosso apoio cultural, não sai daí não. Estamos de volta com o programa Ambiente Social pela TV Guarujá, falando sobre eleições de 2014, principalmente sobre a região. Ô Júlio, o Sidney estava falando aqui no bloco anterior sobre esse desenvolvimento, esse caminhar do parlamento. Por outro lado, o TSE ele tem legislado muito nos últimos anos e a sociedade civil também tem se organizado de uma forma melhor. Há esse desenvolvimento do parlamento ou há uma maior participação da sociedade, no seu ponto de vista? Olha, eu continuo mantendo a minha opinião. Eu acho que houve um empobrecimento cultural dos nossos legisladores, tanto no Senado como na Câmara Federal. Mas a gente não pode negar em hipótese nenhuma hoje essa pressão da sociedade organizada. E da imprensa, vamos falar assim. Tá certo. Muitas das coisas que foram votadas, como o próprio Sidney citou agora há pouco, foram feitas a partir dessa pressão popular. A gente falava aqui no intervalo... Limpa, a Lei 9840... Foi de baixo para cima, vamos dizer assim. E é saudável que seja assim. É democrático. É democrático também. Poderia ser de cima para baixo também e ser democrático. Mas as coisas estão funcionando nesse sentido, no sentido inverso. Muitas coisas. Então, eu acredito que essa pressão a gente tem que engrossar essa massa, capacitar mais a nossa sociedade, fazer a sociedade organizada se envolver mais, que é um trabalho difícil, principalmente aqui no Guarujá. A gente envolver numa discussão, uma OAB, envolver numa discussção... Um Rotary, um CDL... Nem falo em Rotary, mas a CDL, a SEG, a Associação dos Engenheiros, todas as entidades que têm alguma representação aqui. Então, é um trabalho que cabe a gente. Você falando da sociedade civil organizada, por exemplo, aqui no Guarujá, algumas entidades, incluindo o Instituto Brasil Verdade, Voto Consciente, a Igreja Católica também, vem discutindo uma campanha para forçar o voto consciente, né? Meio para conscientizar. Forçar fica um pouquinho forçado. Fica meio forçado. Aí né? Esse voto ficar na região, na Baixada Santista, esse voto ficar no Guarujá, assim. É interessante para a cidade, Sidney? Não, eu acho que é interessante. Eu tenho minhas reservas nessa questão de nós termos que votar em gente do Guarujá. Porque, na verdade, fica parecendo que a gente esquece historicamente que os deputados que foram eleitos para o Guarujá não cumpriram efetivamente a sua função de trazer ali aquilo que nós esperávamos do Guarujá. Quantos deputados do Guarujá tem? Nós já tivemos o Raifa Amade, o Maurício Mariano, o Rui Gonzalez, o Nelson Fernandes, o Jaime Dade. Mas vou te dar um exemplo. O próprio Instituto Datafolha tem uma pesquisa recente da legislatura passada, onde a Raifa foi deputada e a Maria Lúcia Prandi foi deputada. A Raifa foi a deputada campeã de trazer verbas para Bertioga e a Maria Lúcia campeã de Santos para trazer verbas para o Guarujá. Eu não sou contra do ponto de vista pedagógico de você fazer tipo de uma reforma política e fazer um voto distrital. Eu tenho medo dos excessos, porque tem um adágio popular que diz assim: o patriotismo é o último porto seguro dos canalhas.
Patriotismo é o último porto seguro dos canalhas. Então, eu penso, é possível a gente fazer essa discussão pedagógica de fazer um voto distrital? É, mas nós temos que primeiro enxergar que muitos que estão aí não sabem nem direito por que estão. A questão pedagógica não seria mais importante nesse caso? Porque, de certa forma, nós temos uma cidade, a grande população, a grande massa não discute política. Discute. Discordo de você. Discute? Ela discute, mas em forma de fofoca. Você vê politicamente... Não se reflete em qualidade de voto. A qualidade do voto do Guarujá é muito ruim. Mas você vê a população no Guarujá, a grande massa, discutindo política? A gente vê. Mais do que em Santos, cara. Partidária? Não, é o que eu estou te falando. É uma política de fofoca. Uma política de pontuar, de situações, de intrigazinhas, de situações pontuais. Mas a política, no nível que nós estamos falando aqui, é muito difícil. É uma política você imatura, veja na você prática. vê como uma política imatura e até vergonhosa, em termos de Baixada Santista. O Guarujá não tem uma consciência política forte. O Sidney sabe disso. Ele me apresentou outro dia um candidato a deputado da Praia Grande. Esse candidato a deputado da Praia Grande teve lá, no seu reduto, 40 mil votos. E sem recursos, pelo que ele me falou. É um voto, digamos, mais ideológico do que um voto visceral, vamos dizer assim. Aqui no Guarujá, para um candidato conseguir esses 40 mil votos, precisou uma máquina inteira da prefeitura funcionar, que foi a Raifa, que já foi citada aqui, com uma estrutura de campanha fantástica. Então você veja como o nosso voto aqui é volátil. E o próprio Sidney foi vítima disso. Sabe, o Sidney numa eleição, o Sidney hoje poderia, numericamente, ser deputado, podia estar em Brasília. Ele foi vítima de quem? Foi vítima de um cidadão chamado Tiririca, foi vítima do Márcio França, foi vítima do Beto Mansur, que levaram votos daqui. E esse pessoal que é da região, porque às vezes a gente fala em voto da região também, não, vamos incentivar o voto da região. O deputado de Santos, ele tem interesse, por exemplo, no Porto de Guarujá? Um deputado federal eleito por Santos, ele tem interesse no Porto do Guarujá? Olha, Laura, eu acho que a última eleição de 2010 demonstra o quanto nós fomos tolos em algumas posições. Por exemplo, Paulo Alexandre Barbosa tem uma votação enorme no Guarujá. Aliás, até segmentos da Igreja Católica pedindo o voto para ele, e ele não exerceu nenhum dia sequer a função de deputado estadual. E partindo da premissa em que o Instituto Brasil Verdade, não é uma crítica que eu estou fazendo, mas partindo da premissa de que nós temos que votar em candidato daqui, o Paulo Alexandre foi um desastre, porque nós votamos num candidato daqui, eu digo, a população do Guarujá, e votamos mais perto votamos num cara Tiririca, do que o Frank Aguiar? Sim, mas votamos num cara que nunca defendeu o interesse do Guarujá, nunca exerceu um dia, e sempre o plano dele foi prefeito de Santos. E hoje, na disputa entre os interesses de Santos e do Guarujá, ele opta por Santos. Nós ajudamos a eleger o prefeito de Santos e ficamos sem deputado. Agora, então, de certa forma era mais fácil, eu não sei se eu estou deixando a campanha pequena, fazermos realmente uma campanha para que se vote em candidato do Guarujá. Eu não sei se a gente está esquecendo o sentido temático da coisa, porque deputado federal, estadual, senador, não se resume a uma cidade, a uma região. Tem as bandeiras. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso após o intervalo. Já já. Estamos de volta com o programa Ambiente Social, hoje falando mais uma vez, né, eleições 2014, que está começando ainda a engrenar. O Aranha, o Juliano estava falando o seguinte, que Guarujá tem uma população que discute política. Né? Não sei se é o ponto de ser... Não no nível que a gente gostaria, né? Você concorda? Não concordo. Eu acho que o Guarujá, assim, é uma questão de premissa. Eu não acho que a fofoca seja uma discussão política. Eu respeito a posição... Tem muita politicagem. Eu respeito a posição do Julinho, mas eu não acho que a gente tem... Por exemplo, quantos debates nós tivemos aqui na eleição para prefeito de 2012? Quantos? Nós tivemos a sabatina. Nós tivemos um debate para valer, nós só tivemos um patrocinado por uma emissora de TV de Santos. De Santos. A OAB
foi boicotada, não tinha um link numa universidade, na Uniesp, para fazer. Aliás, eu assisti uma entrevista do Papa, logo depois do término da eleição de 2012, o Papa falou, eu quando fui candidato a primeira vez, eu participei de 80 debates, da segunda vez 40, ele falou, agora o Aquino participou de 10. E Papa, aqui no Guarujá, eu participei para valer de um que foi feito em Santos. Então eu acho que a gente não discute e não quer discutir. Então, a imaturidade política não é somente da população como um todo, mas do próprio político, do agente público também, e até das instituições. Eu só vou dar um exemplo para você, não vou monopolizar a palavra, vou dar um exemplo para você. Todo mundo sabe que eu tenho uma briga histórica com a Sabesp na questão de água. Todo mundo sabe que em 2007 eu anunciava, a Sabesp vai colapsar, como colapsou agora no sistema Cantareira. Sabe quantas vezes eu fui convidado aqui no Guarujá para falar sobre esse assunto? Na OAB ou qualquer segmento da sociedade civil organizada? Nenhuma. Mas nos veículos de comunicação você teve espaço. Sim, tive espaço, mas na discussão, OAB, CREA, Associação Comercial, nunca ninguém quis discutir isso. Agora, eu fiz palestra no Fórum de Cidadania em Santos, fiz palestra na Câmara Municipal de Ribeira. Você acha que isso se deve ao fato de você, de certa forma, ter sido candidato ou ser candidato? Sim, não? eu acho que por eu ter politicamente, coloração partidária, mas as pessoas não podem se campanha? acovardar quando a discussão é interessante. Não pode se acovardar. Aqui tem muito isso, Julinho. Olha, eu não posso falar muito com o Aranha, nem entrevistar o Aranha, nem convidar o Aranha para um evento, porque ele faz oposição, ou determinado vereador também faz oposição, não deve ir a uma instituição. Tem muito isso. Eu ia contar uma historinha, mas não vou contar. Mas isso é praxe no Guarujá, a gente sabe disso. A gente sabe disso, que Guarujá sempre teve dois lados. Quem não está comigo, está contra amigo. Não tenha dúvida, sempre foi assim. Mas isso também, com toda essa mesquinhez, é uma discussão política. A discussão política, ela existe, não no nível que a gente quer, não envolvendo a sociedade organizada, não envolvendo, vamos dizer assim, o espectro acadêmico. A gente discute mal política. Quando eu falo que se discute política, não é que se discute bem, em alto nível. Não, a gente discute muito mal. A gente discute a nível de posto de gasolina. E assim não vai se andar para frente. A nível de boteco? A nível... boteco ainda tem algum, né? Ainda não, tem uns boteco ainda tem uma galhardia, ainda porque tem, você está tomando cerveja. Boteco é um lugar, um lugar sagrado. Você fala, é bebida, agora não, pode de gasolina. Entendeu? Então existe essa necessidade. E quando a gente fala no voto local, no voto de Guarujá, é para trazer essa discussão para a gente. Que é mais importante que é mais importante. Então vamos pegar os nossos candidatos, vamos ver, tem condições? Não tem condições. Ninguém está dizendo obrigatoriamente voto num candidato da cidade. A gente sabe que tem gente que não tem condições, tem gente que não tem discurso, tem gente que abertamente está indo para um primeiro turno de uma eleição de prefeito que provavelmente vai ter texto. Certo. A maioria. Que também não é uma coisa legítima, é um direito que ele tem. Eu não acho, Júlio. É um direito, sim. Mas veja bem, então o que acontece? A gente precisa, de certo modo, trazer essa discussão para nós aqui, puxar para a gente. Já que ninguém puxa, o Lauro está puxando, você está puxando. Aí você vê, qual a contraditória? Pena que o programa tem pouco tempo. É legítimo ele fazer uma atuação mesquinha de querer saber quantos votos. Peraí, deixa eu concluir. Quantos votos ele vai ter para ser prefeito, mas a população tem que ser altruísta para votar em gente do Guarujá. Então é aquilo que eu falo para você. Eu concordo com essa discussão. A gente tem condições de eleger alguém do Guarujá? Não, nenhum. Guarujá não tem condições alguma de eleger. Todos os candidatos que estão aí, gosto muito do Heitor, é meu amigo, eu acho que é o que tem melhor preparo desses que estão aí, meu amigo, mas a maioria deles, eles não tem condição, é muito voto, e do jeito que está sendo... É muito candidato. É muito candidato para pouco voto. Então os candidatos não estão pensando na cidade, a gente pode chegar meio que nessa conclusão, eles estão querendo fazer uma campanha. Não, eu vou discordar. E os de fora também não estão querendo fazer uma campanha? Eu discordo de vocês, eu acho que é quando a gente fala que... Não, eu estou colocando um ponto de interrogação, por favor, não estou afirmando. Por favor. Estou perguntando, então a gente chega à conclusão que os candidatos não estão preocupados com a cidade em si. Eu acho que estão preocupados com a cidade também. Todos eles. O que eu não aceito, por exemplo, é a ideia do candidato metropolitano. Não existe isso, gente. Quando a gente fala, vamos trazer o voto para a região, alguém pincelou aqui, numa discussão sobre o Porto, por exemplo, sobre a lei dos portos. Quem falou aqui dos candidatos? Não tem a menor possibilidade de um candidato de Santos, de São Vicente, defender
uma administração compartilhada com o município. Não vai ter isso, gente. Mas, Julinho, o candidato Não vai que ter mais gente. defende a questão dos portos no Guarujá, se eleito for, não tem competência nenhuma legislativa para discutir o porto. Porque ele é candidato a deputado estadual. Eu sei, mas eu não citei nada. Não eu a citei federal. Isso. Nós temos que, elevando a nossa cobrança, nós vamos elevar a qualidade dos nossos candidatos. Você seria um mau deputado? Eu vou me esforçar para que seja bom. Que seja bom. Mas só que é o seguinte, ó. Sabe? Eu falei outro dia num programa. Com todo respeito, Guarujá precisa de um prefeito comprometido, não do deputado errante. Lógico, não do deputado errante. Lógico, Quando eu digo errante, é que o cara sabe que se eleger pelo Guarujá é muito difícil. E se ele se eleger, ele vai espraiar os votos dele. Nós podemos citar um nome aqui. O Protógenes é deputado do Guarujá? Não é. Não pode ser nenhum. Mas também aqui teve uma mixaria de votos. Não o Protógenes não é o tipo de pessoa que é o tipo de candidato que me preocupa. O programa pegou fogo. Ainda não. Ainda não, tá começando. O pessoal tá me avisando que tá terminando já. Já, pô? Não tem mais um bloquinho? Bate-papo super agradável aqui. Sidney Aranha, Julinho, uma conclusão eu acho que chega. Numa campanha como essa, que se vote pedindo, não forçando, né, para que a gente valorize o nosso voto local, ao menos a gente traz essa campanha para mais perto da sociedade, que normalmente não discute. Sim. Ela discute sim a campanha quando é município, quando é o vereador e muitas vezes no seu interesse próprio, até mesmo a sociedade. A gente tem falado muito isso, principalmente o eleitor. Mas quando se pega uma campanha dessa e traz para a discussão para dentro da cidade, no mínimo, a gente ganha pedagogicamente. É verdade, concordo. Parabéns pelo programa. A gente agradece a participação, obrigado aqui. Muito legal. Esse clima de debate tem que fazer mais vezes, mais espaço para que a gente possa fazer isso. Porque eu não concordei com nada que o Julinho falou. Mas por coincidência, eu também não concordei com absolutamente nada. Adorei debater com ele. Então, a gente conseguiu o objetivo de trazer uma diversidade de opinião para você que está em casa. Um abraço carinhoso, fica com Deus, se cuida e até o próximo programa.